Olá, quarto ano, hoje quinta-feira, dia 13 de maio, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Então, vocês vão precisar do livro, tá certo? E nós vamos hoje falar sobre alguns elementos da cultura africana, né? Na aula de história hoje, caso você ainda não tenha assistido, você vai poder perceber que hoje, dia 13 de maio, né, inclusive a aula foi sobre a abolição da escravatura. Então, os escravos, eles deixaram muitas contribuições culturais, né, para o nosso país. E nós vamos ver alguns desses elementos culturais, né, que são dos africanos, elementos culturais e naturais dos africanos, certo? A gente muitas vezes tem uma visão um pouco equivocada, né? Por quê? A gente acha que na África só tem coisas ruins, né? Porque geralmente a mídia só mostra o quê? A parte da fome, a parte da miséria, mas não mostra outras partes, certo? Que é o que justamente nós vamos ver hoje. Na aula passada nós falamos sobre os elementos naturais e culturais dos indígenas e hoje nós vamos falar sobre os africanos, né, que foram dois povos que colaboraram muito para a nossa cultura, certo? Então, página 43, elementos naturais e culturais dos africanos, né? Então, tem muitas coisas que nós fazemos e foi herança dessas pessoas, certo? E a gente sabe que eles foram trazidos para o nosso país para trabalharem de uma forma forçada, certo? E na página 43 e nas páginas seguintes, vocês podem acompanhar algumas imagens que se referem, né, à cultura desses povos, né, desses africanos. E para começar, a África, né, é um continente, tá? É um continente, inclusive, grande. Olha só a quantidade de países que nós temos. Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Egito, Mauritânia, Mali, né? Tem o Sudão, Etiópia, Zâmbia, Angola, África do Sul, Somália, Guiné. Então, inclusive nessa área, né, nesse continente, a gente também encontra o deserto mais famoso do mundo, que é o deserto do Saara, certo? Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Pode ser que numa dessas, vocês vão estudar sobre esse deserto do Saara no quinto ano, mas pode ser que a gente já veja alguma coisa agora no decorrer do quarto ano mesmo, sobre esse deserto, tá? Então a gente está vendo que a quantidade de países é muito grande, né? Mas mesmo assim, né, é um continente que tem muita riqueza cultural para nos oferecer, certo? E aqui vocês estão vendo esse slim, né? Esse slim, aqui no Brasil muitas vezes nós vemos, né, algumas mulheres que carregam os filhos, né, ou nas costas, ou nessa parte aí, que é esse pano, esse suspensório que elas colocam para poder segurar as crianças, né? Porque elas realizam várias atividades, então esse slim, ele é mais seguro, né? Para elas não terem que ficar o tempo todo, né, botando a criança junto delas. Então, elas fazem as atividades com essas crianças amarradas em seu corpo, certo? E aqui, vocês encontram lá na página 44, os africanos, eles têm um modo bem diferente de alimentação do nosso, né? Algumas coisas, tudo bem que nós herdamos deles, mas tem outras que são totalmente diferentes, tá? Na página 44, lá em cima, né, nessa parte aqui, vocês podem olhar aqui pela telinha. Então tem assim:
Alguns ingredientes do cardápio africano eram elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães, arroz, inhame e frutas, né? Especialmente, né? Principalmente a banana, tá? Coco, café, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. E se a gente for observar aqui no Brasil, se você for para a parte da Bahia, lá tem aquelas baianas, né, que fazem acarajé, fazem tapiocas, né, vatapá, então elas utilizam muito esse azeite, né, esse óleo de dendê, tá? Porque a Bahia é um estado que tem uma forte influência da cultura africana, né? Aqui em Pernambuco nós também temos, mas na Bahia é mais forte essa influência, né? Porque lá tem o pelourinho, né? Enfim. Então aqui nós estamos vendo, ó, os búfalos, tatu, girafa, então animais que eles utilizavam. Nós não estamos acostumados a utilizar esses animais, né, na alimentação. Lebre também eles utilizavam. Lebre aqui no Brasil, algumas pessoas até consomem, né? É um prato um pouco caro, mas há pessoas que consomem a carne desse animal aqui, certo? Frutas. A gente utiliza muito coco no dia a dia da gente, né? Inclusive em muitas receitas. A gente utiliza o coco, ele normal, né? Então, também nas receitas, esse coco é bastante utilizado, certo? E a principal fruta lá que eles usam é a banana, certo? Então, a banana também faz parte, né, do nosso cardápio, faz parte. O coco também. Então, a gente está vendo que muita coisa, né? A melancia, que nós consumimos muito aqui no Brasil. Então, esses povos vieram para cá e trouxeram essas heranças culturais, né? E tem gente que acha que a herança cultural é só dança, é só assim, não. Mas eles trouxeram uma religião diferente, né? Eles trouxeram também danças, trouxeram várias coisas, tá? Vários costumes, né? Inclusive nas roupas, como nós vimos aí a questão do slim, aquelas roupas estampadas, os colares também, aqueles colares grandes, os turbantes, né, que muitas mulheres usam na cabeça também. Então, tudo isso aí foi herança africana, certo? Olha aí, ó, o coco e a pimenta malagueta, né? Então, uma das características fortes, né? O quiabo, né? A gente utiliza muito também na nossa alimentação, então foi herança também desse povo. E um dos principais alimentos. Só que aqui no Brasil, a feijoada foi criada pelos africanos, vamos dizer que foi de uma maneira bem... Uma coisa assim que a gente... É até difícil de imaginar. Por quê? O feijão, né, a gente sabe que os escravos, eles não tinham direito a nada. Eles trabalhavam bastante e não tinham direito. Não recebiam absolutamente nada. Eles dormiam em locais bem escuros, né, que eram as senzalas. Né, as mulheres eram chamadas de mucamas, trabalhavam nas casas dos senhores de engenho. E a feijoada, ela foi criada de uma forma bem interessante, né? Lá na Casa Grande, os senhores de engenho, eles comiam as melhores partes da carne do porco, que é o que a gente chama do filé, né? Comiam as melhores partes. E o resto de orelha, rabo. Então, tudo isso aí eles não aproveitavam. Então, o que é que os escravos faziam? Eles pegavam o feijão e misturavam essas partes não muito boas da carne junto com esse feijão. Então, daí foi que surgiu a feijoada. Apesar de que a feijoada ela passou por uma modificação, porque hoje em dia a gente utiliza as partes melhores do porco para poder fazer uma feijoada, né? Mas não começou assim, né? Começou de uma forma bem simples.
que é um prato, né, que em todo o nosso país é um prato bem apreciado, né? É um prato bem apreciado por todos os brasileiros, né? Então, certo? Então tem essa parte também, tá? E aqui no Brasil, a culinária, né, teve algumas modificações, né, porque teve a mistura, né, alguns alimentos, na verdade, pegaram um pouco da cultura africana, pegaram um pouco da cultura indígena e deram origem a outros pratos, né? Vocês têm, ó, lá embaixo, assim, grande parte da culinária africana foi refeita ou readaptada ao Brasil, quando este entrou em contato com a culinária europeia e indígena, fazendo surgir diversos pratos tipicamente brasileiros, como cuscuz, canjica, munguzá, angu, pamonha, moquecas, feijoada, mocotó, acarajé, galinha de caçarola, xixim de galinha, lombo de porco assado com rodela de limão, caruru de quiabo e vatapá, certo? Então aqui nós vamos ver alguns, né, porque isso aí foram readaptações que essa culinária africana sofreu. Então, ó, canjica, o munguzá, né, que é bastante apreciado aqui no Brasil, né? Essas comidas de milho, na verdade, elas são bem apreciadas aqui, né? E algumas sofreram essa readaptação, né, da culinária daqui. O cuscuz, o acarajé, né, que inclusive se você for, aqui em Olinda nós também temos no Alto da Serra, mas se você for para a Bahia, por exemplo, lá é a especialidade, né? Lá é um prato típico mesmo, né? Muitos turistas vão de outros locais para poder apreciar essa iguaria do cardápio, né? E uma coisa bem interessante da gente falar é o seguinte: muitas vezes os turistas não sabem disso. Aí quando chegam na Bahia, pedem o acarajé. E aquelas baianas, né, elas perguntam: você quer o acarajé quente ou frio? Então, muitas vezes, as pessoas pensam que o quente é o quê? Ah, eu gosto dele quentinho. Ah, não, eu quero ele mais frio. Mas quando ela fala do quente, não é a temperatura, não, é a pimenta, né? Se você quiser quente, é porque você quer com mais pimenta, né? Você quer bastante pimenta. Se você não quer ele quente, é porque você não gostaria de ter pimenta, certo? Então, tem essa coisa que pega muita gente também, né? Eles tinham algumas técnicas para poder preparar os alimentos, né? Assar e grelhar, que eles sempre faziam na brasa, né? A gente sabe que, inclusive, é até uma forma mais saudável, né, da gente poder comer carne, né? Defumar, que eles utilizavam, inclusive, madeira para poder defumar os alimentos. E também tem, vocês encontram lá na página 45, rapidamente, só para fazer isso, só para falar uma coisa, tem um trecho do livro que diz assim: é importante pontuar que, embora tivessem acesso a manteigas e óleos, esses ingredientes eram utilizados apenas como cosméticos para passar no corpo, né? Eles utilizavam algumas ervas aromáticas também, né? Hoje em dia nós temos óleo de toda espécie, né, para poder usar. E na página 45, vocês vão ver, né, alguns instrumentos musicais, que a gente sabe que aqui no Brasil tem uma forte influência nessa questão musical, né, por parte dos africanos. Então, a gente tem aqui uma cuíca, né? Tem também
Tem também os chequerês, né, entre esses instrumentos. Tem o berimbau, inclusive o berimbau, ele é bastante utilizado, aqui ó, o berimbau, ele é bastante utilizado na capoeira, né, que a gente sabe que a capoeira ela também foi uma herança africana. O agogô, né? A ciranda também é um ritmo africano, né, bem presente aqui no nosso país. Né, nós temos grandes representações, né, temos Lia de Itamaracá, né, como artista que faz essas cirandas. Tínhamos também Selma do Corpo, que já faleceu. O maracatu, né, maracatu é uma dança de origem africana, é uma dança daqui do nosso estado de Pernambuco. É um ritmo, uma representação bem forte da nossa cultura pernambucana. A capoeira, né, que tem muitas pessoas que dizem, a capoeira é uma luta, capoeira é uma dança. Então, ainda tem essa divergência entre o que é, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos defendem que é uma luta, outros defendem que é uma dança, tá? E a gente vê, né, que as pessoas se vestem de branco, fazem uma roda, então tocam os instrumentos e assim elas se divertem, né? Assim elas cultuam, né? Elas perpetuam essa cultura. O samba carioca também, né? É uma outra movimentação cultural também deixada, né, pelos africanos, certo? E agora a gente vai fazer as páginas 46, 47 e 48, tá? Página 46, nós temos assim: observe as imagens abaixo e marque um X nas que correspondem a imagens africanas. Nós temos aí 6 imagens, né? Essa primeira, que nós estamos vendo essas pessoas aí no mar, tudo, será que corresponde? Sim. Você pode marcar a primeira imagem, tá? Na segunda, será que tem alguma coisa a ver com a cultura deles? É uma imagem que representa a África? Sim. Essa terceira imagem, a gente vê que é o quê? Tem uma pessoa numa espécie de uma charrete, né? Tem uma pessoa que está puxando e tem pessoas que estão sentadas nessa charrete. Então, não é, né? Charrete não faz parte da cultura africana, não, tá? E essa outra? Nós estamos vendo uma bailarina, né, de escola de samba. Nessa situação aí não faz parte, não, porque isso aí já foi uma readaptação samba, né? Aqui no Brasil. E a quarta imagem, que tem uma moça aí junto à torre. Não faz parte, porque isso aí é em Paris, a Torre Eiffel, tá? E a última imagem, sim, faz parte, né? Os africanos, eles tinham muito esse ritual também de luta, né? Da caça, tá certo? Veja só, deixa eu só mostrar uma coisa a vocês. No meu livro, o quesito 2, ó, veio 2 primeiros quesitos, ó. Vocês estão vendo aqui 1 e 1. Então, eu estou colocando porque provavelmente de vocês também veio assim, né? Eu não sei se a editora consertou isso, tá? Então, por via das dúvidas, eu coloquei 1 e 1, tá? Então, vocês vão saber. Tem assim: observe as imagens das aldeias africanas e escreva uma lista dos materiais utilizados na construção. A gente está vendo aí 2 imagens. Quais foram os materiais que foram utilizados na construção? A gente olhando aí, a gente acha o quê? Cipós, que mais? Madeira, palha, argila também, né? A gente pode ver, ó, que a base da casa foi feita com argila. Então, depois foi que... Certo? Hoje em dia é que a gente tem as casas mais avançadas.
né? As nossas casas, elas são mais duráveis, inclusive, do que a nossa vida. Os africanos e os indígenas, quando eles começaram a construir as casas, elas não eram duráveis, tá? Então, ó, só lembrando a vocês, como tinha 2 primeiros, então eu botei no meu livro, tá? O de vocês, eu não sei se a editora consertou, se colocou segundo quesito, mas aí você sabe, tá certo? Essa primeira parte, ó, que foram o quê? Primeira, segunda e sexta imagens, né, que a gente deveria marcar. E o outro quesito, os materiais que eles utilizavam, que eram o quê? Cipós, madeira, palha, argila, certo? E etc. Então, eram os materiais que eles encontravam na natureza, na verdade. Isso aí era bem parecido com os indígenas, né? Eles construíam as casas com o que eles achavam na natureza, certo? Na página 47, a gente tem assim. Terceiro, observe o infográfico da vida em uma aldeia africana e escreva a letra de cada explicação no local correto. Letra A. Os homens cuidam para prover a defesa e a alimentação das famílias pela caça. Letra B. É muito comum encontrarmos crianças amarradas ao corpo das mães, com um tecido durante os seus afazeres. Letra C. As mulheres cuidam da alimentação, da casa e das crianças. Letra D. A caça é motivo de orgulho para os caçadores africanos. Então, qual seria aí, onde tem os homens cuidam para prover a defesa e a alimentação? A letra A seria o que? A segunda imagem, certo? Letra B. As mulheres, quando têm as crianças amarradas ao corpo, tá muito fácil, né? Letra B de bola é a última imagem, não é? Letra C. As mulheres cuidam da alimentação da casa e das crianças. Seria o que? A terceira imagem, né? Que é onde está a mãe aí com os filhos, não é? E a última, a caça é motivo de orgulho para os africanos. Então, primeira letra D de dado, tá? Então, aqui, ó. Ordem D, A, C, B. Certo? Página 48, a gente vai fazer o quarto agora. E o quinto é uma pesquisa, então o quinto quesito é atividade de casa, tá? Então, tem aí no quarto. Dentre os ingredientes apresentados, circule os que fazem parte do cardápio africano. O primeiro, nós temos o desenho de um inhame. Será que o inhame faz parte? Faz. Você pode circular o inhame, certo? O segundo, banana. Sim, faz parte. Inclusive, nós vimos que a banana, né, é a principal fruta consumida pelos africanos. Nós temos aí uma outra frutinha, né? Temos uma carambola também. Essas duas últimas frutas da primeira fileira não fazem parte, não é? Embaixo a gente tem o quiabo. É a primeira de baixo. Será que faz parte? Faz. Morango. Não. A pimenta, sim, faz parte. E o coco? Também faz parte, tá? Então, eu vou só... Deixa eu tirar aqui do compartilhamento rapidinho. Vocês, ó, só vão circular essas 4 imagens aí. Todo mundo tá vendo, né?
Vou só voltar aqui para o compartilhamento. Então, o inhame, né, a banana, o quiabo, a pimenta e o coco. No caso, são 5 imagens de frutas que vocês devem circular, tá? O quinto quesito, vocês têm assim: pesquise e escreva informações sobre os ritmos existentes no Brasil, cuja origem é africana. Escolha apenas 2 dos indicados abaixo. Então, nós temos aí A, candomblé baiano, B, Xangô pernambucano, C, maracatu pernambucano, D, tambor de mina maranhense, E, samba carioca, F, congado mineiro e G, capoeira. Então, vocês podem ver que vocês têm 2 espaços, né? Então, vocês vão escolher 2 desses para fazer uma pesquisa sobre ele, tá? No caso, ficou apenas o quinto quesito como atividade, né, para pesquisa, como atividade de casa, certo? Então, tá aí. Por hoje, nós ficamos por aqui. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula, tá?